Daquele jeito. Jeito tradicional. O clássico. O clássico. O O clássico perfeito. O magnânimo. O magnânimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o jargão que a gente criou aqui. Famoso né? bordão. Bordão, né? Bordão, drop ré do se liga nesse Big som. Board. Nossa, Big Board. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido público, meu respeitável público. Olha lá. Dessa vez estamos aqui nesse inenarrável podcast na segunda temporada. Palmas Palmas pra pro Palmas! Palmas para a segunda temporada. Melhorada Revisada Ampliada. e perfeita temporada. e perfeita. Exato. Olha, até rimou. Viu só? É, Viu só? perfeita rima com ampliada mesmo. A gente sempre inventa um jeito improvisado Sim. de fazer aqui. E hoje nós estamos na presença dele, Homem. o único, o Inoxidável. Paulo Galvão, palma! Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Cara, obrigado. muito obrigado aí por Ô, ter Flávio. aceitado o convite. Eu fiquei bem feliz. Tenho certeza que a gente vai conseguir bater um puta papo aqui hoje. A gente conversa sobre os mais variados temas, com os mais variados tipos de pessoa. Sim. E você não é a primeira pessoa da área de rádio que veio aqui conversar com a gente. A Exatamente. gente já teve o pai do Saudoso Renato. Monteiro. Saudoso Monteiro Opa, Neto. Monteiro Neto, já ouviu falar Pessoa dele, talvez? calma. Cara, pelo nome assim eu não tô lembrando não, mas... Ele trabalhou na Rádio Mauá durante muito Ah, tempo. Também trabalhou na Rádio Clube em Mato Grosso do Sul. Então, tipo, Sim, é muito distante daqui, né? Trabalhou em Suzano também. Então, tipo, a gente aborda todos os meios do áudio, né? Em geral, aqui nesse podcast. Exatamente. Ontem a gente estava trabalhando, estava conversando com o pessoal que era da área de música para jogo. Olha né? só. Então tem Que é cara algo de que deve tudo. estar crescendo muito Cara, aí, né? não faz naquele ideia jogo. do quanto, Nossa, assim, muito. é. Oh. Gente, pra mim é um prazer enorme, viu? Primeiro, só pra a gente começar aqui, é um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente possa, né, contribuir aí com o podcast de certeza. vocês. Com certeza. E aí, a gente sempre, no começo dos episódios, assim, a gente sempre abre bastante espaço para a pessoa se apresentar, falar o início da sua carreira, como foram os seus primeiros dias aí, ao longo desses quantos anos? Então, eu entrei em rádio em 94, né? 94. Cheguei na Jovem Pan em 94. Eu fiquei na Pan durante 1 ano e meio, depois fui para Eldorado 2 anos e passei depois fui para Bandeirantes, fiquei 19 anos na Bandeirantes. Olha lá. Depois 1 ano e meio na Rede TV, uma experiência curta ali de televisão. E agora estou há 4 anos na CBN. Agora, é interessante que antes do rádio, acho que é um aspecto que acho que é interessante eu colocar aqui, né? Eu comecei a trabalhar em rádio já não velho, né? Mas normalmente a molecada já no primeiro, segundo ano de faculdade já está, né, tentando alguma coisa e tal. Eu era militar, eu fiquei 7 anos no Exército, né? Então... Essa parte eu não sabia. Você não sabia, né? Então, então, enquanto eu fazia faculdade de jornalismo, eu era militar, eu era tenente do Exército, né? Então, eu tive uma certa dificuldade, assim, vamos dizer, para quando eu saí do Exército, né, para começar a trabalhar, né? E eu lembro que foram, acho que uma certa dificuldade, assim, né, relativa, né? Acho que eu demorei uns 4 meses, mais ou menos 5 meses, para conseguir um emprego, né? E foi justamente na Jovem Pan, né? Depois de ter passado por todas as redações possíveis e imagináveis de rádio e TV, que é o que eu queria realmente fazer, né? Eu acabei conseguindo lá na Jovem Pan, até o Milton Neves, um abraço para Milton Neves, que Grande Milton Neves. Ele adora falar que ele me tirou da sarjeta, né? Mas não só eu, mas outros que ele encaminhou. Mas porque o Milton realmente, como que ele me ajudou? Meu pai era médico, né? Meu pai era médico do Detran e o Milton Neves trabalhava lá também, né? Ele era setorista da Jovem Pan lá no Detran e conhecia meu pai. Então eu, depois de passar por todas as redações e receber um não atrás do outro, porque eu não tinha experiência, né? Meu pai falou, vou ligar pro Milton Neves lá para ver o que dá, né, tal, né? Aí ligou pro Milton, aí meu pai conta que o Milton falou assim, doutor Galvão, qual é que é a manchete? Acho que meu pai tava enrolando o negócio, mas qual que é a manchete? Bom, a manchete é que meu filho fez jornalismo, beleza. Já lançou a braba pra ele. Manda ele aqui. Aí eu fui na Jovem Pan, como eu já tinha ido em vários outros locais, fiz lá uma redação que eles pediram para escrever, tá? E eu botei na redação, né, o que eu tava sentindo naquele momento, né? Eu tinha uma experiência
experiência de trabalho dentro do exército, né, cara, que não tinha nada a ver com comunicação, né? E eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer aquilo, ou para ver se eu realmente gostava de fazer aquilo. E acho que o meu texto lá acabou pegando lá no pessoal e eu comecei a trabalhar na PAN dessa forma, entendeu? Então, foi uma ajuda mesmo da indicação do Milton Neves, né? E aí, dali para frente, os rumos foram... né, Os rumos foram se trilhando ali. Vários, é. É muito legal esse começo, né, no Sim, meio do sim. rádio, porque muita gente acha que é muito fácil entrar, né, cara? Muito fácil começar. E, tipo, existe uma coisa que muita pessoa não sabe que tem, que é o peso do microfone, né, cara? Quando quando aparece ali, você está no ar, a primeira vez que aconteceu comigo, eu travei. Eu também já trabalhei em rádio Sim, sim. durante um tempo. Eu travei. Eu fiquei tipo... Olá! Que nem o começo de YouTube, né? Exato. Você pega o pessoal super desencolado, assim, na frente da câmera. Bom dia, boa tarde, boa noite, chega brincando e tal. Pega os meus primeiros vídeos do Teclas Ideias, né? O meu canal do YouTube Sim, lá sim. e tal. Você chegou a ver os primeiros vídeos? Cara, eu vi vários, mais de 2 dezenas. Ele também faz aula de teclado. Legal, legal. My teacher, mano, grande professor. O cara, Ele conseguiu ensinar a teoria musical pra mim, cara. deixa eu te contar só alguns momentos, assim, tô eu aqui no teclado, tocando aqui, normalmente o Flávio tá aqui do meu lado, tal, mas às vezes ele tá em pé ali e tal, aí ele, não, mas isso não é assim. Aí, cara, de pé, ao contrário, não, pá. Aí fala, com os pés. Né? Não, o cara de pé, né? Olhando pra mim, pega o teclado e faz. Ou seja, o quê? O que era na esquerda vai pra mão direita, o que era na direita vai pra... Quer dizer, é um negócio, né? É uma muitos independência. anos, É uma muitos anos, independência muscular humilha, e né, motora. meu? O cara É humilha, complicado. Cara, que assim, imagina, te tirar do lugar, sentar onde você tá. Nossa senhora. Não, eu prefiro humilhar mesmo. Deixa quieto. Rapaz. Mas sabe que esse negócio do microfone, cara, eu tava discutindo isso esses dias com o pessoal da rádio lá. Eu não acho que seja algo negativo, mas hoje há uma diferença muito grande hoje em relação ao que era no passado, dessa aura de você ir pro microfone. Eu não acho que hoje seja pior, mas hoje a molecada, tipo assim, entrou na rádio, depois de 2 semanas, tá tá no tudo ar, tá desinibido. falando e tal, Sim. porque o formato hoje é completamente diferente. O formato do é mais passado. solto, né? Totalmente. Você olha, por exemplo, assim, a Bandeirantes, acho que é um exemplo claro disso, né? O Primeira Hora, que é o jornal principal lá da Rádio Bandeirantes, né? No passado era um jornal só de locutores, aqueles caras com aqueles vozeirão, papapá, né? Hoje em dia, os jornalistas foram, né, assumindo a posição cada vez mais dos locutores. Então, o radiojornalismo hoje já não exige aquela voz impostada, aquele vozeirão, né? Que no passado, se você não tivesse aquela voz, você nem passava perto da rádio, né, cara? Cara, uma vez o meu pai, ele falou que ele foi fazer um teste, e quem tava fazendo o teste pra rádio era o Arnaldo Sacomani. O Arnaldo Sacomani olhou pra ele e falou: você nunca vai trabalhar em rádio na sua vida. Aquele jeito fofo e simpático, né? Porque ele falou que o meu pai não tinha voz. Aí, tipo, corta pra mim, que tem essa voz de gralha, indo trabalhar em rádio. Voz de Cara, tipo, até eu pegar o jeito do bom dia, boa tarde, boa noite, você está aqui na Liberdade FM, 102, pegar o ritmo de rádio, cara. Puta, eu comecei a escrever. Tudo que eu ia falar, eu escrevia antes e falava, não, eu vou ler, porque fica muito mais fácil de não errar, né? Aí na segunda semaninha você tá... Na segunda semaninha já... Não, e o lance da pandemia também, gente, trouxe o que eu posso chamar, acho que de uma revolução nas comunicações, cara. Sim. Principalmente na televisão, né? Antes da pandemia, pra você fazer uma matéria de TV, você tem que deslocar um repórter, né? Com um iluminador, com câmera, pro local, aí você vai lá, você grava, não sei o que lá tal. Com a pandemia, o que aconteceu? Os próprios jornalistas, os comentaristas das emissoras, cada um na sua casa, né? Aos poucos foram melhorando a iluminação, sei lá tal, mas os entrevistados, o cara, é perceptível que o cara grava no próprio celular ali, às vezes uma sonora ali e tal, manda, faz a matéria. Ou seja, você perdeu ali uma parte, vamos dizer, da estrutura, do formato,
Mas o próprio telespectador está percebendo que, né, o mais importante, que é o conteúdo, não está se perdendo. Exatamente. E com certeza, cara, acabando a pandemia, que infelizmente acho que a gente não pode dizer que acabou já, mas acabando a pandemia, não vai voltar como era antes, entendeu? Não, Percebeu-se, né, em vários aspectos que dá para fazer assim. Percebeu-se Você que era um economiza- gasto desnecessário, Exatamente, né? você economiza muito dinheiro, entendeu? Também, né? Você tem mais agilidade e a questão da perda do formato ali, o espectador, o ouvinte e tal, já está acostumado já com E eu isso, acho que né? isso é legal também porque trouxe uma proximidade maior com o público, né? A pessoa vê que quem tá lá fazendo a entrevista ou dando a matéria ali também é um ser humano igual a ele. Sim. Então teve bastante entrevista até que você via assim, que aparecia até como um meme, que entrava a filhinha do cara no Sim. carro e falava várias coisas, tá ligado? Pô, isso é muito legal, né, cara? Você tira a gravata, né, cara? exatamente, Né? E você exatamente. aproxima mais. E eu acho que isso é uma busca também do radiojornalismo, você trazer a audiência mais jovem cada vez mais, né? Porque normalmente quem consome notícia no rádio é um pessoal um pouco mais velho, né? sim. Então, quanto mais direto, mais coloquial você faça o teu programa, mais você vai conseguir atingir Sim. também esse público, né? Sim, sim. Então, é uma busca constante e acho que a pandemia veio, tipo, fazer com que, né, muitos formatos rígidos, assim, que Sim. engessava tal, de uma hora para outra, falou, não tem mais. A gente pega assim, muita gente que nunca teve nada a ver com audiovisual ou com qualquer coisa do tipo, precisou se virar ou para trabalhar ou para conseguir conversar com a família. Sim, Porque a pessoa mora sozinha e os pais moram em outra cidade. Fechou a pandemia, você não vai sair, não pode, não deve, não saia. sim. E aí o pessoal ficou lá preso. Sei lá, alguém que estava em outro país e ficou preso na pandemia, que era para ser uma viagem de 2 semanas, virou uma viagem de 3 meses. Ou 6 até meses. uma nacionalização, né? Que teve países que, tipo, abriram pra pessoa que ficou presa lá se nacionalizar, né? Pois é. Se eu não me engano, Portugal fez isso. Portugal e Inglaterra, se eu não me engano, fez É isso mesmo? também. Tipo, todo mundo E ficou aí, preso cara, A lá. Europa é linda O demais. que é né, cara? ficar, A o Europa que é é muito ficar bonita. 2 semaninhas sem ver a família, você só conseguia ver a família por aqui. Sim, Então o cara aprendia e fazia como, sim. né? Exatamente. Na própria Ou trabalhos de faculdade. Sim, Imagina quantos na cursos de educação. faculdade que não, Não, tem eu nada eu a ver agradeço com... Eu- muito, mano, de não ter estudado na época da pandemia, assim, na faculdade. Eu até tenho- hoje eu tenho tô um problema pagando. forte com EAD, Mas assim. Eu então, até pensa só, hoje- vocês estudaram comigo. Eu até hoje tô pagando a minha faculdade presencial e pô, tô indo online. Eles foram Alô, faculdade que eu eles fizeram estudo. aula comigo durante... não é que Sei. era aula de teclado. É. Na área da parte de áudio, né? E foi bem na primeira turma da pandemia. Primeiro Na turma da tarde e turma da noite. Sim. Aí... Não há dúvida que perde, né, cara? Eu sou professor também, nesse momento eu não estou dando aula, mas eu tive muita experiência de sala de aula. Você falou... É. Você dava aula de quê É. mesmo? Então, eu sou formado em História também, né, em jornalismo e em História, mas eu dava Pô, o aula... cara é quase que nem você, Renato. Olha lá. Foi militar, professor de história. Não, na verdade eu dava aula de atualidades, né, para o ensino médio. Ah, é verdade. Você É. me contou. E aí, durante a pandemia agora, eu fiz um mestrado e eu tive vamos dizer, a sorte de o primeiro ano do mestrado, que era onde eu ia ter aulas mesmo, foi antes da pandemia. Então, o segundo ano, que já era que eu estava escrevendo a dissertação tal, tinha uma matéria só, e aí essa matéria eu tive de forma remota. EAD, né? E aí deu para perceber como, né, ainda mais num curso de pós-graduação, tal, que exige debate ali e tal, Sim. uma sala pequena tal, né, e como houve uma perda ali, né, e isso serve para todo mundo, né, cara? Exato. Nós estamos num país que tem 5 milhões de estudantes que não tem nenhum acesso, nem a computador, nem muito menos a Wi-Fi e tal, Exato. que ficaram sem aula. cara. Então, pensa Entendeu? assim, por exemplo, Né? eu faço faculdade de cinema. É. Eu faço faculdade de cinema. O pessoal queria ensinar fotografia EAD. Como que você vai aprender fotografia? Como você vai aprender a pegar numa câmera? Tem pessoas que, câmera é um equipamento caro. É um equipamento caro, não é um equipamento barato. Né? Uma câmera, no mínimo, você vai pagar R$3.000. Entendeu? É. Como que você vai aprender isso de forma EAD? Tô pensando no pessoal da educação física. Exato. Separa o tapetinho de yoga. Fazendo polichinelo em casa, né? Mas tipo, o que
mata no EAD, cara, é tipo, pô, você tá na sua casa. Você É tá o do lado D. da tua cama. Não, mas É ainda o na D, nossa né? área, é cara. a distância, cara. Ainda na nossa área. Vocês estudaram áudio. Não, a música, Mono. a mixagem que a gente O aprendeu... som é mono. É O mono. WhatsApp é mono, não é estéreo. Se você vai estudar o áudio, questões técnicas próprias do áudio, se você não ouvir no estéreo, você não entende. É. E aí, Exato. como é que faz? E só resolveram isso no final do curso, né? E eu acho que isso foi importante pra gente ter as aulas de teoria musical, porque a gente não Sim. precisava ter todo aquele aparato, né? De pra nada, entender. aqueles- Não, Porque porque... eu acho que deu pra É. entender mais teoria musical com você, com isso daí, tá ligado? Exatamente, cara. E é muito louco, assim, porque, assim, o áudio, beleza, ele tem que ser mono. Mas, por exemplo, eu hoje em dia, eu trabalho com podcasts exclusivamente. Eu sou editor de podcast. Certo. E o podcast não precisa ser estéreo. Então, eu aprendi a monocompatibilidade. Olha lá. Entendeu? Que é você ter a noção de como o áudio que era estéreo vai ficar no mono. Que isso também é muito importante, né? Yes. Porque, não é todo mundo que manja negócio de monocompatibilidade, tá ligado? Tipo, é uma técnica que não é muito falada, entre aspas. Esse né? negócio, você me lembrou aqui, acho que é um negócio interessante para falar de como mudou ao longo desses 30 anos aí, quase, a forma como a gente trata o áudio na rádio, né? Eu comecei a trabalhar, era cartucho, né? Eu lembro Sim. que, eu subia para fazer o programa, né? Levando, às vezes uns 20 cartuchos, assim, e tal. E lá na Bandeirantes era a redação aqui e o estúdio era em cima, né? Então tinha que subir a escada, tal, segurando os cartuchos e tal. Aí, né? O cartucho às vezes estava fora do ponto, tem todos aqueles negócios lá. Aí começou a vir, né, a informatização do negócio. Primeiro aqueles MD, né? Mini disc, acho, né? Sim, Ele sim. começou a usar o MD, né? Isso tinha muito na Rádio ABC, quando meu pai trabalhava lá, era muito louco. Alguma coisa, mas dava pau pra caramba aquele negócio lá. Você perdia o negócio. Pelo menos o cartucho era uma fita que não dava pau, né? Aí depois logo depois veio a digitalização total, né? Com a utilização do SoundForge, né? A gente né? Então eu trabalho com SoundForge já há uns 15 anos, mais ou menos assim, né? E aí cada vez mais a gente percebe, né? Como a gente, como jornalista, acaba tendo que, né? Vamos dizer, abraçar funções que normalmente no passado eram realizadas por um operador, né? Hoje, eu na CBN, para gravar uma entrevista, né? Antes da pandemia, em alguns dias eu ia lá no estúdio, tinha um operador que me ajudava a gravar, tal, porque facilitava a questão. Mas nos últimos 3 anos com pandemia, né, que praticamente eu lá à noite, madrugada, tem pouquíssima gente e tal, eu entro na ilha de gravação, eu ligo para o entrevistado, eu ligo o computador, SoundForge, eu gravo, eu salvo, eu jogo, normalizo, salvo na rede, né, nomeio, e na hora que for entrar no ar, eu, né, dou a deixa para o operador e ele solta a entrevista. E você falou uma coisa que agora me deu um ponto muito importante aqui, um gatilho muito importante. Eu trabalhei na rádio, quando eu trabalhei, eu era locutor no período da tarde, certo? E você falou que trabalha de madrugada. Isso. Você já trabalhou de tarde? Já trabalhei Você sente muita diferença entre o público da tarde e o público da noite? Cara, o público, assim, é difícil falar assim em relação ao público, né? O público da tarde, normalmente, pessoal de rádio, né? Rádio jornalismo. Acho que é difícil tem muita gente no carro, é lógico, tem gente que está em casa, tem gente trabalhando menos à tarde. Agora, a madrugada, cara, o meu programa, eu tava falando com o Flávio até antes da gente começar a gravar aqui, é o programa de madrugada aqui no Brasil, mas, né, tem muita gente de fora que acompanha, brasileiro que tá fora que acompanha. Agora, quem tá no Brasil de madrugada, aí é lógico, de madrugada você tem um público mais específico, diferente do da tarde, assim. Que tem muita gente trabalhando, muita gente, né? Vigia, um monte manda... muita gente de hospital, médicos, enfermeiros manda. E tem muita gente, a maioria, tá em casa. Gente que troca a noite pelo dia, entendeu? Tem muita gente assim, né? E eu percebo, tem gente que... eu até estava falando pro Flávio, né? Eu recebo muitas mensagens, principalmente pelo WhatsApp, ao longo da madrugada. E normalmente tem mais de 100, assim, que mandam todo dia.
aquelas pessoas todo Público dia mandam fiel, mensagem. aquele público mais que... de 100. Você sabe até o nome. Sim, e tem uns que mandam mais no começo e tem uns que começam a mandar mais pro final. Então tem muita gente que pega, né, vai dormir, sei lá, 2 horas da manhã, quando pega o começo, e tem muita gente que acorda cedo, acorda 4 e tal, e pega o final do programa, porque vai da meia-noite às 5. Mas tem gente que fica a madrugada toda, entendeu? Acho que é a minoria, mas tem gente também. Então, é um público mais característico mesmo da madrugada, né? Eu acho que deve ser muito louco. Deve acontecer, tipo, sei lá, eu não sei se o pessoal liga pra falar com você no momento. Não dá pra entrar. Inclusive, eles às vezes mandam mensagens de áudio no WhatsApp, não dá pra ouvir, né? Então, eu sempre peço pra mandar mensagem de texto e tal. E a gente não tem participação ao vivo de ouvinte. Assim, talvez tenha acontecido uma vez, assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, tá? A gente colocou um ouvinte no ar, foi não sei se era um incêndio, alguma coisa tal, mas é raro. Na CBN, pelo menos, nesse momento, assim, é raro a gente fazer isso. Na Rádio Bandeirantes tinha muito, a gente colocou, eu trabalhava aqui na Bandeirantes, eu trabalhei durante 19 anos, né, e durante uns 8 anos, assim, eu apresentava o programa à tarde, das 2 às 5, das 3 às 6, das 2 às 4, os horários iam variando, assim, de acordo com o programa e o momento. E aí, nesse horário da tarde, é o horário que as coisas estão acontecendo, né, e rádio tem muito isso de prestação de serviço, né, então, tudo que acontecia na cidade e tal, a Bandeirantes é uma rádio que é um pouco mais voltada mesmo para a cidade, assim, do que a CBN. A CBN tem uma capilaridade maior também e tem a programação, né? É lógico, tem as praças, tal, tem momentos ali que você tá só no local. No meu programa é tudo, não tem essa separação, mas ao longo do dia tem momentos que é a programação nacional e tem um local, cada praça faz o local. Então, à tarde as coisas estão acontecendo, então muita prestação de serviço, informação de trânsito, né? Previsão do tempo, e o dia a dia, né? Brasília, a coisa fervendo, as questões da economia acontecendo também. Essa é a grande vantagem de trabalhar durante o dia, é essa, né? Eu gosto muito mais, né? Eu gostaria de estar trabalhando, né, durante o dia, lógico, né? Não vou dizer que a madrugada para mim foi bastante conveniente, né? Por conta eu estava fazendo mestrado e tal, né? E adoro trabalhar na CBN, adoro o programa que eu faço, mas, né, se eu falar aqui que eu prefiro trabalhar de madrugada do que... É cansativo, né? Cansativo. Exatamente. Mas tem algumas vantagens também de você ter... Eu tenho um programa de 5 horas, bicho, que eu tenho liberdade total para falar. Então, isso, né, é um negócio especial, né, cara? Sim. Entendeu? Então, mas o lance do dia, o tesão do dia... Pode falar tesão, né? Pode falar tudo. Aqui pode falar palavrão, pode falar o que o senhor quiser. A gente tá mais educadinho aqui hoje, mas... Tesão do dia é você botar coisa ao vivo, entrevistar gente ao vivo, entrar repórter ao vivo. Pô, eu quando entra de madrugada, esses dias aí, o pessoal do futebol, teve um negócio que rolou até mais tarde e tal, né? Aí o pessoal entrou ao vivo no meu programa. Porra, isso é do caramba, né, cara? Legal, né? cara. Eu tava acostumado com isso, né? Então, isso eu sinto um pouco na madrugada. É tudo, o que entra de material é tudo gravado praticamente, né? É difícil ter alguma inserção ao vivo, só quando acontece tragédia, né? Aí é ruim, né? Você comentou do incêndio que teve, que o pessoal entrou ao vivo, foi isso que você falou? Que você falou, tipo, que talvez uma vez uma pessoa no incêndio entrou ao vivo. Então, eu não lembro exatamente qual foi nesse caso aí, eu não lembro qual foi, mas você me lembrou agora uma das histórias mais interessantes minha no rádio, que inclusive acho que foi uma que eu botei num texto que eu escrevi para Magali Prado, que ela fez um livro, né, sobre a história do rádio, ela pediu para eu escrever, acho que eu escrevi sobre esse momento, que era um incêndio, cara, o que era? Não era incêndio. O que era que estava rolando, cara? Eu não sei se vou lembrar aqui, cara, mas eu lembro que a gente colocou uma pessoa no ar falando sobre alguma coisa que estava acontecendo, acho que era uma enchente, agora eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que era uma enchente e essa pessoa estava ilhada em cima de um carro, ou dentro de um carro, um negócio assim, né? E aí a gente botou essa pessoa no ar, e aí a gente botou o Corpo de Bombeiros, que estava sempre com a gente no ar também, e essa pessoa falou com o Corpo de Bombeiros pelo ar, entendeu? E aí depois de, sei lá, 10 minutos, estava lá o Corpo de Bombeiros resgatando. Eu não me lembro, eu não lembro exatamente
foi essa a situação, mas acho que foi. Não era incêndio, não era uma coisa de vida ou morte, não era nada assim. A pessoa estava presa, né? Era presa num elevador, talvez? Eu não lembro, cara. É falha, né? Devia lembrar esse negócio, né? Mas faz 20 anos, sei lá, né? Mas era uma situação que a pessoa estava precisando do Corpo de Bombeiros, a gente botou ela em contato com o Corpo de Bombeiros no ar, e aí depois de uns 10, 15 minutos a pessoa foi resgatada, e aí a gente colocou no ar de novo. Então esse lance do rádio, da prestação de serviço imediata, cara, isso é muito legal, né? Isso é muito demais, né? É muito louco isso, porque... perdão, pode falar. Não, na verdade eu ia mudar de assunto. Então... Não, pode falar, cara, porque senão cara, eu adoro rádio. Justo. Eu adoro rádio, senão eu vou aqui e desinvesto as perguntas. E numa maioria, assim, você sempre trabalhou muito com entrevistas também, né? Cara, outro dia eu tava fazendo uma estimativa. Uhum. Eu fiz uma estimativa de quantas entrevistas eu já fiz no rádio até hoje. E aí deu por... Como é uma estimativa, eu não peguei nem caneta. Eu fui pensando, então... Deve estar em torno de 17 a 20 mil entrevistas. Meu Deus! E a gente aqui chegando, sei lá, na entrevista número 40. 17 a 20 mil entrevistas. Quem você não entrevistou? Não, então, mas por quê? Por que eu estou falando isso, gente? Né? Por exemplo, só nesses 4 anos da CBN, né? Todo dia, por semana, são 7 entrevistas por semana. Né, porque eu faço uma entrevista por dia, que essa é gravada, né? Eu chego lá, tô chegando cedo pra caramba e tal, chego antes das 9 da noite, e normalmente o meu horário de gravar a entrevista é 10h10, né? Às vezes é 10, às vezes é 9h40, mas não é... todo dia eu gravo uma entrevista tento fazer o principal assunto do dia. Normalmente é alguma coisa, né, ou de pandemia, ou de política, ou de economia, ou de relações internacionais, né? Então, todo dia uma entrevista, né? Então, e aí além dessas, eu tenho 2 colaboradores no programa, que entram semanalmente também. Essas eu gravo também e tal. Então, por semana, são 7 entrevistas. Né? Se a gente contar, né, vamos dizer, 50 semanas, vai tirar, 50 semanas, vezes 7 dá 350, né? São 7 por... vamos lá, fazer a conta aqui. 7 por semana. É todo mundo de humanas aqui. Não, são 300... Super calculadora, não, vamos 350 por ano. Né? Então, só na CBN são 1.400, há quase 4 anos. 1.400. Só que essa situação da CBN é completamente diferente do que eu estava fazendo na Bandeirantes. Na Bandeirantes eu tinha um programa diário e um programa de domingo. Na Bandeirantes, no programa diário, que é o que eu falei para vocês, das 2 às 4, 2 às 5, 3 às 6, por dia, eram normalmente 2 ou 3 entrevistas, a média, né? Tem dia que tinha 4, tem dia que tinha 1, mas acho que a média deve ser umas 3 por dia, né? Porque a gente entrevistava, as coisas estavam acontecendo, tal, 3 por dia. Aí no programa de domingo, que era um programa de 3, 4 horas, dependendo do futebol, eram, sei lá, 5, 6, 7 entrevistas. Eu gravava umas 4, 5 durante a semana e umas 2 eu fazia ao vivo. Então você põe 7, aí 3 por dia dá 15, dá 22 por semana. Aí você multiplica isso por 15 anos, entendeu? A gente sabe com um número grande. Porra, cara. E muita gente da música? Né? Então, no programa, durante a semana, cara, era difícil a gente ir para alguma coisa de música, mas acontecia também. E no programa de domingo, era um programa que eu tinha praticamente todo domingo alguma participação musical, normalmente era uma entrevista ou ao vivo. Aí que tá, né? Ao vivo mesmo era raro. Mas o que a gente fazia? A gente gravava durante a semana como se fosse... e o músico, vamos dizer, tocava naquele momento. Uhum. Então, não que eu quisesse enganar o ouvinte dizendo que era ao vivo, não. Mas a pessoa, né, tocava, cantava ali no momento da gravação e a gente levava para o ar. Então, nesse programa de domingo... Praticamente todo domingo tinha alguma entrevista, ou por telefone, às vezes também, ou com banda, ou com cantor. E eu tinha, até falei isso aí pro Flávio, eu tinha 2 quadros lá no programa também que tinham muito a ver com música. Um totalmente, né, que chamava Música e Letra. Né? Toda semana
eu ia passando o alfabeto, né? Então, naquela semana, vamos dizer que era a letra A. Então, eu escolhia uma banda ou um cantor com a letra A e ao longo do programa, que normalmente tinha 3, 4 horas, eu botava 3, 4 músicas desse cantor. No começo eu fazia tudo blocado, depois eu comecei a espalhar e tal. E aí era legal porque os ouvintes que, né, ficavam tentando adivinhar quem é que ia tocar naquele domingo. Era um quadro que fez... Durante uns 5 ou 6 anos. Eu falei pro Flávio, né? Eu rodei o alfabeto umas 8 ou 9 vezes, né? Porque, Nossa! então foram 5, 6 anos, porque para rodar o alfabeto são 23 semanas, né? Então, a cada ano rodava mais ou menos 2 vezes. Então, começou a chegar na frente lá, eu tinha que começar a pensar mais para tentar encontrar um negócio legal para tocar naquela letra lá, né? Então, a cada semana ia pulando uma letra. E tinha um outro quadro, que era o Baita Fera, que é um quiz que eu fazia com os ouvintes, ao vivo, né, por telefone. E também eu sempre colocava umas coisas musicais lá. A gente tinha um arquivo muito grande lá de músicas na Bandeirantes, né? A CBN tem também. E aí eu pegava trechos de música, botava e o ouvinte tinha que falar ou o nome da música ou quem estava cantando, ou então eu dava um stop ali, né? E a pessoa tinha que continuar a frase, né? Para ver se ela conhecia a letra. Tal. De quiz que pega fã, né? Então, tinha bastante ligação com apesar de o meu foco maior ser no jornalismo, né? A questão musical sempre acompanhou também, né? É muito louco isso, cara, porque a rádio e a música sempre tá muito ali, né, cara? Não tem como, tipo, no intervalinho ali de programação, soltar uma musiquinha. Já dizia o Rush na Spirit of Radio, né? Tem uma história. Tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo na rádio, que assim, a rádio que eu trabalhava chamava Liberdade FM. Era uma rádio bem conservadora. Sim. E eu fazia um programa na tarde da rádio que eu tocava música pra jovem, né? Tipo, eu tocava umas músicas e tal. E um dia eu olhei assim, eu não sabia o que era, e eu olhei ali, Planet Hemp. Eu falei, talvez seja legal colocar isso daqui. Eu joguei assim na programação tal. Aí, com vocês agora, Planet Hemp. Pá, aí a música já começa. Eu canto assim porque eu fumo maconha, né? Aí eu, pula! Renato, passa lá na RH. Passa 30 segundos, o dono da rádio me liga. Já ligou. Que história é essa Me dando um esporro. Acho que eu nunca levei um esporro tão bem dado quanto aquele dia. Nunca mais cantou assim, né? Nunca mais ouvi Planet Hemp, cara. Fiquei traumatizado. Passa lá na RH. Você comentou esse negócio aí da música, né, da rádio, mas eu pelo menos uma visão de quem tá de fora, assim, que eu percebi que o streaming, ele cresceu muito, né, ele tá, principalmente na pandemia, acho que ele deu uma alavancada bem grande, assim. Você acha que teve muita diferença, assim, você acha que o streaming roubou, entre aspas, o público da rádio, você acha que ainda tem espaço para os dois, o streaming, como é que tá essa alavanca, né, essa balança? Cara, eu acho que há espaço para os dois, não há dúvida nenhuma, mas e cada vez mais as rádios estão cientes dessa mudança e cada vez mais a programação está totalmente também voltada para quem quer ouvir on demand, né? Então você entra no site lá da CBN, você vai ter todas as entrevistas, você vai ter de todos os programas, ou para você ouvir lá no momento, ou então em podcast, entendeu? Então isso é uma realidade, né? Não só do áudio, mas do vídeo também, da televisão, né? A molecada, essa nova geração, não assiste televisão, né, cara? Né? Eles estão no computador, estão no celular e tal. Então, o YouTube é a sua própria televisão, exatamente. né? Você assiste o que você vão quiser. Entregar exatamente o que você vai querer, né? A gente está passando por um turbilhão, cara. Né? Uma reestruturação de mídia, que a gente não sabe ainda onde é que vai dar e quanto tempo vai demorar para estabilizar ou se vai estabilizar, porque quando a gente acha que, né, as coisas mudam com uma velocidade tão grande, né? Foi o que você falou também, né? A própria pandemia mudou muito a forma de consumo, né? A forma de consumo ficou mais rápida, né? Hoje em dia é tudo muito imediato, muito imediatista. Sim. Tipo, é vídeo de 15 segundos. Sim. Mano, tipo, é sério, tipo, é assustador, por exemplo, como mudou até a música. Áudio de WhatsApp de mais de meia hora já é podcast. Cara, assim, de verdade, eu fui em uma festa esses dias, a galera só dança o refrão das músicas, velho.
Mas Fica é o todo mundo TikTok, parado é o e a galera só TikTok. dança refrão de música. É o TikTok, Entendeu? cara. Ficou, tipo, tudo muito 15 Sei. segundos, cara. Uma coisa que eu acho que mudou demais pro rádio é mais o rádio musical. Você pode perceber que cada vez mais as rádios musicais, elas estão tendo programas jornalísticos ali no horário cedinho ali, das 6, das 7 às 9 da manhã e tal, né? E com cada vez mais informação, porque a molecada para ouvir música, pô, quando eu era garoto, né, na década de 70, 80, pô, era a Rádio Jovem Pan, Rádio Cidade e tal, você conhecia as músicas ali na rádio, pô, eu anotava, eu ficava escrevendo a letra das músicas. Gravava tal, fita. Gravava fita direto, você ficava Pirava, ali, né? não, você ficava esperando. O começo da música, né? Ficava Depois esperando da- para gravar, tal, depois anotava as letras, tal, né? Hoje em dia, a molecada, né, quer ouvir música, ou a gente, com todo mundo, né, cara? Você vai, né, na internet, tal, né, e você tem tudo lá. Acesso a todas as discografias que você imagina. Tudo. Aqui. Exatamente. Então a rádio musical, ela tá tendo que se reinventar mais, eu acredito, né? Eu não trabalho em rádio musical, mas eu acredito que está tendo que se reinventar mais do que o radiojornalismo. Acho que o radiojornalismo, nesse aspecto, né, Continua forte, tem segue firme. porque é o imediatismo ali, né? A questão do momento e tal. Então, acho que agora a rádio estritamente musical, bicho, né? Se não se reinventar, bicho, não vai, né? E aí você, até falando sobre esse tipo de conteúdo e tudo mais, você falou que você tem um programa que é de 5 horas, que vai da meia-noite Meia-noite às 5, E no sábado é da meia-noite às 6. No sábado eu fico Mas de você sexta, fica ao vivo todas as de horas? sexta para sim. De sexta para sábado até às 6 da manhã. Então você deve ter uma liberdade enorme, assim, de conteúdo. Como Sim, é que sim. funciona? Então, a assim? estruturação do programa, assim, a primeira meia hora eu tenho muito material, né? A CBN tem muita gente trabalhando e tal, nas outras praças também. Então, eu chego lá, eu tenho um material muito extenso para fazer aquele, né? Mas montam o material todo pra você? Não. Como é que- Eu chego lá e eu vejo, por exemplo, o material da reportagem, eu tenho tudo ali para mim e eu só separo e vou e numero, entendeu? E eu, na primeira meia hora, eu chamo os destaques dos repórteres, as manchetes e tal. Então, quem ouviu o programa primeiros 20 minutos ali vai estar sabendo de tudo que aconteceu naquele dia lá. A partir daí, eu começo a colocar as reportagens gravadas, né, de Brasília, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas, principalmente, que são as 4 praças que a gente tem equipes, e das outras vem também, né, quando tem alguma coisa mais importante das outras, vem também. Então, eu começo a colocar esses boletins. E tenho liberdade para comentar, para me posicionar sobre os assuntos ali. Normalmente, até as 2 da manhã, a gente vai nessa toada do factual. Das 2 às 4... é o momento em que eu pego as principais entrevistas que rolaram ao longo daquele dia anterior e jogo no ar, entendeu? Então tem coisas que praticamente todo dia eu coloco. Por exemplo, a participação da Vera Magalhães no programa Ponto Final, do Bocardi e da Carol Moran, que é normalmente uns 25 minutos. Todo dia eu pego, entendeu? A participação do Sardenberg, do Merval, né? Eu vou pegando esses comentários e tal e vou soltando entre 2 e 4 da manhã. Porque também, eu não aguentaria e o ouvinte não aguentaria ficar me ouvindo 5 horas falando, né? Então, então tem muita coisa. Muita sonora, material, muito- muito, né? Então, eu tenho arquivos, por exemplo, a Vera com o Bocardi e tal, 20 e tantos minutos. Normalmente eu boto isso às 3 da manhã. Então, vai das 3 às 3:30, entendeu? Né? E tem outras entrevistas longas, por exemplo, o Estúdio CBN, da Tatiana Vasconcelos, do Fernando Andrade, eles sempre fazem uma entrevista longa também, que dá para eu tirar ali uns 20 e tantos minutos. É mais um bloco grande que eu boto ou às 3:30 ou às 2:30, entendeu? E aí você vai, naquelas 2 horas eu consigo pegar, né, o que de melhor, o que de principal rolou no dia anterior e boto no ar. Aí às 4 eu faço o editor, que é o Edmilson Fernandes do Jornal da CBN, ele já está fechando o jornal naquele momento ali. Então ele me passa meio que, né, um aperitivo do que vai ser o jornal. E aí é uma parte que eu leio bastante com as sonoras, tal, são edições que eles fazem dos principais assuntos e vai até 4:20 mais ou menos, tal. Aí às 4:30 eu repriso a minha entrevista, porque a entrevista que eu gravo às 10 horas, eu levo ao ar sempre a 1 da manhã, né? Na verdade 1:03, né? Porque é depois do repórter CBN, né? Você pode, a cada meia hora entra o repórter CBN. Então eu boto essa minha entrevista gravada a 1 da manhã e eu repriso ela às 4:30.
Então aí fechou o programa, entendeu? Perfeito. né? Já tem a grade Sim, toda sim, certinha ali, né? Eu tenho muito material, muita reportagem. Normalmente, eu tenho umas 20 matérias para colocar no ar. Tem dia que tem 25, tem dia que tem 15. A média é mais ou menos umas 20 matérias. Né? Caramba. Então, pô, dá bastante. matéria Bastante. em média de 2 a 3 minutos, assim, normalmente, né? Tem algumas maiores. De sexta para sábado eu uso as matérias especiais que eles gravam para o final de semana, que são matérias de 6, 7. Eu tenho, às vezes, umas 5, 6 matérias de 5, 6 minutos. São matérias mais aprofundadas e tal. Essa é uma vantagem do apresentar o CBN Madrugada. Eu coloco pela primeira vez essas matérias no ar, porque elas rodam no final de semana, entendeu? São matérias mais produzidas e tal, e que dá uma força também no programa de sábado, que tem 6 horas, né? Aí é brabo. Você comentou sobre você ter o seu tempo ali para expressar a sua opinião. E como é que funciona, principalmente lá na CBN? Assim, você tem que manter uma imparcialidade, principalmente nesse momento que a gente vive no país e tudo mais, né? Você tem que manter a sua imparcialidade. Fica difícil manter essa imparcialidade? Ou você tem o seu espaço ali para expressar a sua opinião pessoal? Sim, minha opinião pessoal. E aí você me abre espaço para falar algo que eu aprendi com Heródoto Barbeiro, né? Numa palestra dele, que ele falou assim, olha, eu não sou imparcial. Eu, como cidadão, eu tenho as minhas opiniões, tal, então eu não sou imparcial. Eu, como jornalista, também não sou imparcial, eu sou isento. E acho que é um grande ensinamento, né? Porque quando a gente se coloca, a gente está sendo parcial, a gente está colocando a nossa opinião sobre determinado assunto. Sim. A importância é você ser isento, você não ter ligação com nenhum partido político, com nenhuma corporação, com nenhuma empresa. Então, eu tenho liberdade total para colocar as minhas opiniões, né? Eu sempre falo, né, que o meu lugar de fala é a Constituição brasileira. Está lá escrito que é dever do Estado, do governo que estiver lá de plantão, né, diminuir a pobreza, reduzir a desigualdade social, tal. Então, eu advogo em prol disso, entendeu? Então, isso me dá uma liberdade para me colocar diante das situações de uma forma muito, muito natural. Eu recebo críticas ferozes nesse momento de polarização de ambos os lados, entendeu? De ambos os lados, entendeu? Né? Eu falo... é complicado. Entendo. É complicado. A gente está num momento muito complicado em que as pessoas têm uma dificuldade muito, muito grande de... Ouvir, né, cara? Exatamente. Ouvir. E o problema é que tá ficando muito físico, né, tudo. Tá ficando, tipo... Sim. Essa treta política Perigoso, tá ficando né? muito física, cara. Tá ficando muito, tipo, porra, eu vou te dar um tiro, irmão. Não, e nem é só sobre política, né? ficando- Acho que as pessoas Foda. elas estão começando a ficar mais intolerantes em relação a tudo, basicamente, Sim, né? e é nesse clima de felicidade que eu vou puxar aqui uma coisa muito, muito triste, porém boa, que é o nosso último quadro, cara. Por questões de horário, a gente aqui tá puxando o último quadro, que é a indicação. Se liga nessa indicação, né, cara? Então, Paulão, a gente quer saber uma indicação sua, cara. Tipo... sobre alguma série que você tenha curtido, alguma coisa cultural, qualquer coisa que você esteja curtindo nesse momento, que você queira indicar para o nosso querido ouvinte que está aqui. Maravilha. Eu tô lembrando aqui de um cara que eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi na MTV, se eu não me engano, em 2004, 2005, faz Grande tempo. Hein? MTV. Então, faz tempo pra caramba, né? Aí eu ouvi, assim, a voz do cara muito peculiar, né? Uma voz grave, assim, muito peculiar. E aí, eu comecei a me interessar por esse cara e comecei a comprar... Eu ainda sou do tempo dos álbuns de CDs, né? Tem centenas lá em casa, eu escuto muito CD. Eu boto lá o CDzinho lá. Outra qualidade, né? Outra qualidade de som. E fico ouvindo, né? E aí eu comecei a comprar tudo desse cara. Ele chama-se Richard Hawley. É um britânico, né? E eu fui criado, bicho. Eu sou, em questões musicais, muito, muito eclético, né? Eu gosto de muita coisa. Acho que a música... Eu vou abrir um parênteses aqui. Não, tranquilo. A música, cara, é uma coisa... ela é subjetiva, a música. Com certeza. Ela não é objetiva. O que é uma coisa objetiva? Uma coisa objetiva é uma coisa que não vai mudar. Só tem uma meta ali, né? Não, ela não ponto. muda em relação às pessoas que estão observando aquilo lá. Então, pô, isso aqui é um óculos. Isso é uma coisa objetiva. Você vai olhar para cá, você vai falar que é um óculos. Você vai falar... Agora, a música, o que é uma coisa subjetiva? É algo que
a avaliação sobre aquilo vai depender do sujeito que está olhando para aquele objeto. Concordo 110%. Entendeu? Palmas. Isso Foi muito bonito. Entendeu? Isso. Foi muito Então, bonito. eu não posso falar que uma música é ruim. Eu não Exato. posso falar que uma música é ruim. Essa música pode ser ruim para mim, para o Exato. meu gosto musical, mas ela pode ser excelente para uma outra pessoa. Por isso que a música é subjetiva. E não só em relação a quem está observando, mas ao momento que você está. Ouçam esse homem, Né? gente. Né? Ouçam esse homem, Né? cara. Um momento. E aí eu vou lembrar uma outra história, cara, que é maravilhosa, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Né? Meu pai morreu em 2015, né? Em 2001, sei lá, 2000 e tal, o meu primo tinha sido eleito prefeito lá em Canané, a gente estava lá, a família toda, festejando o Réveillon, porque ele ia tomar posse no dia seguinte. Meu pai com 70 e tantos anos, a gente lá num hotel, não sei o que lá, eles cobriram a piscina com uma pontezinha, assim, aqueles coisas de Réveillon, né? Sim. Pá. Meu pai com 70 e tantos anos começou a tocar latino, bunda lelê. Latino, bunda lelê. O meu pai e o tio Duca, ambos com 70 e tantos anos, fazendo bunda lelê. Meu pai se jogou na piscina, passou por baixo da ponte, lá tal. Aí eu pergunto pra você, Tom Jobim e Vinícius de Moraes conseguiriam essa proeza? Ferrando. Então, entendeu? Né? Entendeu? Essa foi, tipo, Palmas para o latino. essa foi de 0 a 100 muito rápido, cara. Mas Eu não é, esperava cara. ouvir isso. Né? O latino é ruim. Porra, o latino naquele momento foi a melhor coisa do mundo, Exato. cara. Entendeu? Quando você tá no carnaval tocando axé, porra, eu saio pulando axé. Eu não vou chegar em casa e ligar o axé. Mas no carnaval eu vou pular pra caramba, me Eu divertir com axé. falo assim, Porra. música ruim é a música que não conversa com o público que se propõe. Exatamente. É exatamente é. isso, tá ligado? Todo tipo de música é bom, cara. Não tem, não existe. Não existe música ruim, cara. Puta, eu vou E pegar- Metallica, continue. Renatinho? Não, Menos Metallica. Metallica- É que o Renato ele tem um caso de amor e ódio com Metallica. Metallica Metallica é ruim, Metallica é ruim. Flávio Salim, sua indicação da semana. Minha Não, pera, eu indicação... quero falar uma frasezinha aqui que eu peguei até Vai tirei buscando a frase aí você Até fala. tirei- Nossa, A minha Desculpa, indicação dessa semana, a minha indicação supostamente polêmica, de acordo com antigas conversas que tivemos, Ai, meu porém, Deus. mudei um pouco as minhas falas em relação a isso. Ai, meu Eu Deus. assisti... Não, calma, tá tudo bem, cara. Hipócrita, brincadeira. Eu assisti o filme do Elvis esse domingo. Putz. Eu assisti no sábado. Você assistiu no sábado? Assisti no sábado. Sem é, spoilers, por favor, ainda não assisti. Nossa. Então. Não sei se daria spoiler, mas... Não, só fala ser bom ou ruim aí. É maravilhoso. Essa é a sua Sério? Eu indicação. gostei Eu muito achei... também. É a minha indicação. É tão Obrigado. bom quanto o Rocketman. É que eu não assisti o Rocketman. É bom. Nossa, O agora. problema é é, bom. que eu não sou Eu achei aquele- melhor, eu gostei mais Eu não do- Sério? sou aquele fã de musical. Então, Mas eu achei bem melhor que o filme do Queen. Porra. Bem melhor que o filme do Queen. Sim, cara, porque assim, eu gostei muito do filme do Queen. Mas o filme do Queen É, é eu- sabido que tem muito furo. Tá. Pode crer. Tem coisa cronológica errada, É, pintaram, ele fez carreira solo, ele é do mal. Todo mundo ali fez carreira solo. É, Botaram um monte de coisa bem errada ali que Eu- a gente não pode desconsiderar. O filme do Elvis, cara, é muito bem colocado. É ali e costuradinho. Dentro das nossas É muito conversas costurado. internas, tal. Sim. tem os créditos necessários pras pessoas? Muito. É? Esse é o ponto. É? É bom? Me alegra saber disso. Esse Cara, é o eu ponto. tava com vou- medo de assistir ele- achando saber que ia disso. ser ruim. Ele enaltece exatamente as questões que a gente criticava. Ah, lindo, lindo. Aí vou querer assistir Tirei. agora eu quero mais assistir. Posso? Um mínimozinho, só pra não ficar triste. Não, mas você já sabe o que é. Ah, ele morre no final. Ele morreu, mano? Vai começar a chorar aqui, né, cara? Igual do Maia, Tim né? Maia, né? O time vai morrer! Porra, minha assessoria Você já viu? tava Você viu falando essa com história? ele esses dias. Qual? Eu não sei, alguma... Qual é o É do podcast? Ticaracatecast, que é do Bola e do... Ticaracacast. É isso aí. Do- Do Bola e do Carioca, que era É. do Pânico. É. É... Do Tim Maia, o negócio do Tim É, Maia. exatamente, Eu vi. exatamente. Mano do céu, cara. Aquele foi demais, né? Lucas Anzini, Ó, sua eu queria indicação. primeiro falar aquela frase que a gente tava falando sobre música ruim. Marcel Duchamp falou uma vez: a arte ruim é arte da mesma forma, igual a emoção ruim ainda é emoção. Faz Tá sentido. ligado? Eu pretendo tatuar Grande esse bagulho Marcel aqui, mexeu Duchamp. comigo. Eu nem sei quem é, mas grande. Duchamp, mano, porra. Foda. Minha indicação, mano, essa semana é uma série que eu e a Letícia a gente tá assistindo, a gente tá curtindo muito. Ela mais do que eu. É a série do Resident Evil, tá ligado? Ruinzaça? Como assim, cara? Pau no seu cu, mano. É isso que a gente tava falando aqui, mano. A gente acabou de falar sobre isso, caralho.
Tava trilha. Cara, eu A odiei. conversa foi de 100 a 0, tá ligado? Pois é, mano. É isso aí. Continua sendo arte, tá ligado? Exatamente. E Não, pra mas é que, não assim, sair do... é a primeira vez que eu vi alguém falando bem. É. Sério? É. Então, ela tá curtindo mais do que eu, assim, tá ligado? É. E pra não sair do... Da arte. Não, pra não sair do meu foco, que eu sempre indico uma música, mano, hoje vai ser Porsche Laranja, do MC Davi. Muito bom, muito ouvir lá, que vocês vão bom. E curtir. a sua? Cara, a minha é um filme de terror. Muito bom, terror barra suspensão, assim. The Black Phone, cara, o telefone preto. Eu assisti essa porra aí também. Puta filme! Eu também achei uma bosta. Sério? Você não gostou? Você não gostou? Não, eu gostei, Não, só pela muito piada. bom, Eu cara. gostei, é eu gostei. muito bom, cara. De verdade, assistam. Eu não vou dar muitos spoilers, não vou dar nenhum spoiler na real. Mas é muito foda. A história é tipo, vai... O menino tem um serial killer, o menino é sequestrado. E as vítimas desse serial killer ajudam ele a fugir. É muito bom. Filme novo, tá no cinema, cara. Absurdo. Absurdo mesmo, cara. De verdade. Eu devia ter Ti, te você dar tem essa alguma pra- indicação? Pra te quebrar. Thiago não tem nenhuma Brunão? indicação. Eu posso Não, foi quebrar embora. o protocolo aqui ou não? Sem Ainda dúvida. tem mais um minuto, porque se eu não falar... a gente tá num podcast de música. Se eu não falar da minha Exatamente. parceira musical aqui, acho que eu vou estar cometendo um crime, né? Exatamente. Porque eu acho que eu não falei pra você, mas eu componho algumas coisas também, né? E eu Olha tenho lá. algumas canções que foram gravadas pela Helena Elis, que é uma Eu acho que cantora. eu vi alguma coisa no É. seu Facebook sobre isso. Deve ter alguma coisa lá. Tem umas 4 gravações minhas que ela colocou em álbuns dela. Então, eu tenho que indicar pro nosso espectador aqui Com também certeza. que ouça Justíssimo. a Helena Elis. Palmas Né? para ele. Palmas. Queremos você aqui, Helena Elis. É verdade, queremos. É. Pode chamar ela. Não, a Helena, cara, ela tem uma música que, inclusive, muita gente... tem algumas postagens no YouTube. Agora, faz umas semanas eu fui dar uma olhada lá, não achei essa, não sei se saiu e tal, mas tinha uma com mais de 1 milhão de Olha views. lá. Olha Mais de 1 lá. milhão, né, que é a música Lugares Proibidos dela, que estourou, né, tocou muito na Nova, foi pro CD da Nova e tal, né? E alguns artistas falaram da música num momento lá, e aí a música estourou pra caramba, né? E então acho que pro nosso espectador aqui que não conhece, acho que vale a pena, né, dar uma olhada. A Lugares Proibidos não é minha, tá? Minhas músicas com ela são outras, tal, mas acho que vale a pena, quem não conhece ainda, Legal dar uma ouvida demais. na Helena Elis, Legal que ela demais. é muito show. Muito bom. Ouça sim. E, Eu Paulão, até curti. quem quer te encontrar? Já falamos do seu programa na Sim, rádio. sim, claro. Como o pessoal te encontra, suas redes sociais? Cara, No seu momento jabá. cara. Como eu falei aqui que eu ainda sou do álbum, né, de CD, eu ainda não tô no Instagram, né? Eu estou no Facebook ainda, né? Ah. Então lá no Facebook você me encontra com o Paulo Galvão ou o Paulo Henrique Galvão. Tem 2 perfis lá, o mais profissional mesmo é o Paulo Galvão. E eu costumo colocar algumas entrevistas lá e tal. Agora, quem não consegue acompanhar o programa, lógico, tem uma rotina, vamos dizer, normal de horário, né? E vai dormir antes da meia-noite e acorda depois das 5. É só entrar lá no site da CBN e as minhas entrevistas, o programa, muitas coisas estão lá, tudo lá no site lá. Então vai lá no CBN Madrugada, estão todas as entrevistas Aproveita que esse episódio acabou, vai lá assistir. Vai lá ouvir. Exatamente, vai lá ouvir. Mas... Mas... Qual entrevista você recomenda pro pessoal? lá. Qual entrevista? Coisa rápida. Cara, eu tenho feito muita... Eu tô em férias agora, né? Faz uma semana, né? Mas, cara, todo dia, o meu objetivo, a minha meta é fazer o principal assunto do dia. Então, a gente tem feito muita coisa sobre política, né? A questão das eleições que estão se aproximando. Pandemia, felizmente, está diminuindo, mas teve uma época que 2 vezes por semana eu entrevistava, né, um infectologista, né? Para falar sobre a doença, tal, todos os cuidados. Essa é a prestação de serviço da rádio, tem muito disso, né? E eu trato muito de questões de relações internacionais também, até pelo meu interesse, né? Eu fui fazer mestrado em relações internacionais. Então, a gente procura tratar sempre do principal assunto do dia. Então, se você, né, nosso espectador aqui do podcast, não tiver tempo de assistir os jornais na TV ou no rádio durante o dia e quiser se informar ao longo da madrugada, se você ligar lá na CBN, você vai ter a informação principal do dia, com certeza. Perfeitamente. Muito Flávio bom. Salim, suas redes? Minhas redes sociais, Flávio Salim, 2LZN, não é o Salim Faramaluf. vamos Sempre trocar, bom vamos trocar. pontuar isso. Sim, Sempre trocar, bom. sempre Faz bom. tempo que eu não pontuava isso aqui no podcast. Vamos trocar essa daí. Essa daí tá batida. tempo. Eu vou não procurar falava. um outro Salim pra te confundir. Salim com C cedilha não vai ter, cara. Ou com Y, né? E procura no YouTube que vai encontrar meu canal
chamado Teclas Ideias. Um canal sobre Excelente. teclas. E que Ó, fala sobre ideias. Eu sou aluno do cara, né, puxar os águas professor. Né? O cara é bom demais. E Obrigado. o canal dele é muito legal É também. muito bom, né? Porque cara. durante as aulas a gente tem, ele no final ali grava, a gente grava algumas coisinhas e tal, mas muitas vezes eu vou no canal também pra ver algumas coisas lá e é muito legal. Não, muito é legal que eu tô perfeito. passando, sei lá, tava É uma passando... apostila aquele tava canal, passando né? uma... Sim. Tava passando uma música... E aí depois ele, vendo o canal, ele acabou vendo outra que ele gostou e continuou tocando e tal. Muito Mas procura lá, basicamente Instagram, YouTube, e agora vou começar a alimentar o TikTok. TikTok. TikTok do vai. Flávio Salim agora. Mano, eu postei um vídeo no TikTok. Eu vi, você eu acredita? vi, quase Deu mais aloprei lá. engajamento do que o Instagram, mano. Ah, não, mas E é isso, mano. Eu quero que você for o Instagram a partir de agora. Então quais são suas redes? Mano, Zanzini Music, zanzini.music, no Instagram, no TikTok é lucas.zanzini, vou começar a divulgar no TikTok. E pra quem quer fazer algum trampo aí, quem quer fazer jingle, quem quer fazer sua produção musical, seu videoclipe ou até seu ensaio fotográfico, chama lá Eliandro Audiovisual. É isso aí, mano. Vocês me encontram como Renato M. Garcia em todas as redes sociais. Renato M. Fotografias também. E também tem a Nothing Matters Produções, que é a minha produtora. Qualquer coisa, mano, manda mensagem, a gente desenrola aí a sua produção. Tudo, áudio, vídeo, a gente dá um jeito aí. Ti, redes sociais. Lança braba. Pode Miau. falar. Tá cortado o seu microfone? Fechou. Thiago.Restrepo. Se você quiser... não Não é tem o mais? ponto, não tem o ponto. Thiago Restrepo, é isso aí, só achar. E, mano, muito obrigado a todo mundo. Siga as redes do Se Liga. Se Liga Underline nesse som em todas as redes. Muito obrigado. Falou, galera! Obrigado! Valeu, valeu!